Fala, meus queridos velocistas, tudo bom com vocês? E pessoal, finalmente chegamos na metade da temporada, da última temporada de Superman and Lois. Essa semana tivemos o episódio 5, que novamente nossa equipe da Legado Flash Brasil legendou e corrigiu o episódio. O link vai estar na descrição dos comentários. Eu já percebi que uma galerinha aí acabou achando esse episódio um pouquinho maçante, né? Que a temporada tá ficando maçante. Eu vou dizer que eu concordo um pouco com isso e pra mim ainda foi pior, porque eu praticamente ajudei a legendar o episódio, então tive que rever várias vezes a mesma cena e isso é um pouquinho cansativo, viu? Mas de fato, pessoal, episódio 5, metade da temporada, faltam só mais 5 episódios, o que quer dizer que foi uma transição da situação da temporada, praticamente o arco do Apocalipse tá se encerrando, e é sobre tudo isso e mais um pouco que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash Brasil. Muito prazer, meu nome é Léo, e se você for novo aqui neste canal, então seja muito bem-vindo. Aqui você vai encontrar as melhores explicações, dúvidas e teorias sobre The Flash, Superman and Lois, DC Comics, também da Marvel e muitas outras coisas que são legais. Então não esquece de se inscrever no canal clicando naquele botãozinho maravilhoso, também deixa seu like no vídeo que isso daí é muito importante, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo futuramente e já manda esse vídeo para seus amigos e amigas que são fãs de Superman, tá ok? Muito obrigado de verdade. Então, como eu tinha dito, algumas pessoas acharam que esse episódio foi um pouquinho maçante, e de fato ele foi um pouquinho maçante. Nós tivemos novamente um pouco de flashbacks, dessa vez contando um pouco mais do passado do Lex Luthor. Nós conhecemos finalmente a Elizabeth, filha do Lex Luthor. Nós vimos ela tanto jovem, né, adolescente, quanto também adulta. E nós vimos que no passado o Lex Luthor acabou se separando da esposa, ela queria ficar com a guarda da Elizabeth, da filha deles, mas o Lex não deixou, disse que isso daí não iria acontecer e a própria filha dele acabou escolhendo ele ao invés da mãe. Tanto que a gente viu nesse episódio a hora em que o Lex Luthor é capturado e preso, né, pelo Superman, onde o Superman fez a polícia concordar em deixar ele ir assumir o problema, para ele conversar com o Lex Luthor, para ele levar o Lex Luthor e não ter todo um alvoroço de policiais em volta dele. Mas sinceramente eu não sei o que é pior, ter um monte de polícia te levando preso ou você ser preso pelo próprio Superman, né? Comenta aí o que vocês acham que é pior na opinião de vocês pro Lex Luthor. E a gente descobriu que logo após o Lex ser preso pelo assassinato de pessoas que ele não matou, e de fato, se eu não me engano, na última temporada foi comprovado que o Lex Luthor não tinha matado essas pessoas e que na verdade quem tinha matado era o Bruno, e ele incriminou o Lex com a voz lá da onomatopeia. Acho que foi toda uma confusão aí que eles fizeram, tanto que na última temporada a Lois Lane e o Clark se sentiram bem culpados, né, por terem prendido um homem que não tinha cometido aqueles crimes. E de fato o Lex Luthor era inocente desse assassinato. Ele não era inocente de outras coisas, mas desse assassinato ele era. E a gente conseguiu também entender nesse episódio justamente a grande motivação que ele tem. Ele quer voltar a ser um pai para Elizabeth, ele quer continuar com a vida dele, ele quer deixar isso no passado, só que obviamente que a Lois Lane e a família dela tem que pagar um preço. Ele não vai superar, ele não vai seguir com a vida enquanto a Lois Lane e o Clark Kent não pagarem um preço. O preço, no caso, seria o Apocalipse matar o Superman, para Lois Lane sentir o que é perder alguém, como o Lex perdeu por 17 anos a filha dele. E a gente viu nesse episódio que tanto a Lois Lane tentou resolver tudo na conversa com a Elizabeth, quanto também o Clark tentou conversar com o Lex Luthor pessoalmente. E é engraçado, né, ver a reação do Lex perguntando pro Clark como que a Lois Lane conseguiu te trazer de volta, né? Obviamente que o Lex deve imaginar que os kryptonianos têm tecnologia de sobra para conseguir trazer ele de volta. Só que o Lex nem deve imaginar que o Superman só conseguiu voltar agora graças a uma atitude da própria parte dele. Porque se ele não tivesse mandado o Apocalipse matar o General Lane para revelar a localização da Elizabeth, então o General Lane não poderia ter doado o coração dele, que estava impregnado com sangue kryptoniano, para poder trazer o Superman de volta. Então, se nós formos parar pra pensar, o retorno do Superman só aconteceu tão cedo agora por conta de uma cagada da parte do Lex Luthor. E é claro que o Clark, sendo aquele bom samaritano que ele é, tentou conversar com o Lex Luthor para tentar resolver essa briga. Tipo, ele sabe que ele causou um prejuízo de 17 anos na vida do Lex Luthor, e o Lex Luthor meio que mandou o Apocalipse matar ele, né? Então, estamos kits, sabe? Vamos seguir cada um pro teu lado? Só que, obviamente, que pro Lex não tá nada bom. Ele quer que o Superman morra. Ele precisa que o Superman morra. E
sinceramente eu vou dizer uma coisa, eu sinto que a motivação desse Lex Luthor não é nem tanto em matar o Superman, destruir o Superman. Na verdade, eu sinto que o maior inimigo ou inimiga nesse caso é a própria Lois Lane nessa versão da história, porque ele falou que não tem como ele seguir com a vida dele enquanto a Lois Lane não pagar um preço necessário. Então essa vingança toda dele querer matar o Superman não é tanto pelo Clark, pelo Superman ser inimigo dele, por ele odiar o Superman. Com certeza ele odeia o Superman por ter contribuído com a prisão dele, mas eu não sinto, pelo menos assistindo os episódios, que é uma coisa pessoal com o Superman. Eu sinto que é uma coisa pessoal com a Lois Lane, e obviamente que matando o Superman, matando o marido dela, ele consegue atingir essa vingança pessoal. Obviamente que a conversa não deu certo e o Lex Luthor mandou o Superman aproveitar os últimos momentos em família. Em paralelo a isso, nós temos a Lois Lane indo conversar com a Elizabeth, dizendo que ela precisa conversar com o Lex, que ela precisa da ajuda dela para ver se o Lex finalmente consegue largar desta vingança. Então, se a Elizabeth conseguir conversar com o Lex Luthor e convencer ele a desistir dessa vingança, na cabeça da Lois Lane ela estaria resolvendo esse problema para a família dela. E por mais que no início a Elizabeth não queira conversar, ela no final acaba cedendo, acaba meio que permitindo o Lex voltar para a vida dela como um pai. Só que aí o roteiro pega naquela coisinha muito óbvia, que é o fato do Lex não abrir mão da vingança dele por conta da filha dele. E aí eu vou dizer que é o roteirista metendo a mão na história, né, dando aquela forçadinha de barra, porque por mais que o Lex queira que a Lois Lane pague o preço, que ele seja um vilão, porque ele é um vilão e ele quer essa vingança, se pra ele a Elizabeth é a coisa mais importante, ou melhor dizendo, é a única coisa que sobrou, é muito forçado, na minha opinião, que ele não possa abrir mão de uma coisa pra poder ter a coisa que ele mais quer de volta, que é um relacionamento com a filha dele, que a filha dele deixou claro que estaria pronta pra isso. Então sim, é um roteiro forçando ainda o Lex Luthor seguir com essa vingança. Eu não tô dizendo que seria melhor na história o Lex Luthor desistir da vingança, até porque desse jeito a gente não tem história pra continuar, a série acaba e não tem como ter briga futuramente, óbvio. Mas eu digo que pela narrativa que eles estavam construindo, é muito incoerente que o Lex não consiga abrir mão de uma coisa que é artificial pra ele, comparado com uma coisa que é sentimental para ele. Porque, novamente dizendo, por mais que a vingança dele pela família Kent seja forte, ele quer que essa família pague caro, ele não consegue abrir mão disso para ter a única coisa que ele quer no mundo de volta, que é a filha dele. Em paralelo a tudo isso, nós temos o retorno da Candice, a namorada do Jonathan. E sinceramente eu nem lembrava mais da existência dessa menina. Tipo, ela é tão relevante pra história que na hora que ela desceu do ônibus eu falei, ué, eles ainda estão juntos? Que eu não lembrava, cara, de verdade. Eu achei que eles tinham terminado. E sinceramente, na minha opinião, do jeito que está andando a história da morte do Superman e do retorno do Superman, a gente não tem mais tempo pra perder com draminha adolescente de, ai, você fica sumindo, pra onde você foi, para de mentir pra mim. Tipo, isso funcionava perfeitamente em Smallville. Smallville pra mim é uma das coisas mais lindas já feitas para o Superman, que todo mundo tinha em torno de 17, 18, 20 anos na época, então fazia sentido. Só que aqui, cara, você consegue ver que o roteiro não sabe o que fazer com esses adolescentes. Por mais que o Jonathan seja um ótimo personagem, na minha opinião, essa parada de eu fui ajudar minha mãe num abrigo de cachorros, de filhotes, numa notícia. Cara, famoso ditado, se eu não cair nessa, a namorada também não vai cair, né? E sinceramente, eu achei muito enrolação nesse episódio. O Jordan, o Jonathan e a Candice sem saber o que fazer. O Jordan toda hora tendo que dar cobertura pro Jonathan, porque ele some pra investigar um negócio, depois ele volta, aí ele tem que sumir de novo, até que no final do episódio, simplesmente o Jordan conta para a Candice sobre o pai dele, sobre os poderes dele e tudo mais, e simplesmente, pronto, tá tudo certo, tá tudo bonitinho. Ou seja, foi uma enrolação de roteiro muito desnecessária, que eu achava que podia acontecer de uma forma muito melhor. Cara, eu queria muito ver a Candice descobrindo que o Jonathan tem poderes, ou que ele é filho do Superman, numa luta, tendo que proteger ela, não com conversinhas bestas e desaparece, depois volta, e depois o Jordan tem que contar a verdade pra ela. Por que não bota eles em situação de perigo real? Por que não bota o Apocalipse ou um capanga do Lex Luthor para atacar eles? Por que não faz os dois irmãos lutarem juntos em ação e a Candice vê, ela fica, meu Deus, meu namorado é o filho do Superman. Mas é 1000 vezes melhor do que a forma como foi apresentada nesse episódio. E sinceramente, até agora eu não entendi por que a Candice voltou pra história. Afinal de contas, eles estão precisando fazer cortes no orçamento,
tiraram personagens que são muito mais importantes, que mal aparecem direito, como o Aço, por exemplo. Mas não, eles tiveram tempo de colocar a Candice e uma outra coadjuvante também, que teoricamente é amiga deles, que sabe quem é o pai deles e falou que lamenta muito pelo que aconteceu nesse episódio. Então, literalmente, eles colocaram um elenco coadjuvante muito aleatório nesse episódio, incluindo a Candice, que eu acho que não precisava. Eles podiam ter tentado avançar com a trama um pouco mais. Ou eles realmente não sabem o que fazer e estão enrolando até acabar a série, ou eles estão aguardando até um momento especial para a história finalmente engatar pra frente. De qualquer forma, a gente viu também a Lois Lane conseguiu derrotar o Apocalipse com um discurso motivacional. Onde será que eu já vi isso mesmo? Ah, é, em 5 temporadas de The Flash consecutivas, não é mesmo? E cara, de verdade, eu até entendo usarem o discurso motivacional do tipo, você ainda é o Superman, você ainda é bom, no seu mundo você era uma boa pessoa, então por favor, lembre-se de quem você é. Mas isso aí podia acontecer durante uma luta, quando o Apocalipse fosse novamente matar o Superman, e ou o Superman ou a Lois Lane aparecem na hora e convencem ele disso. Beleza, seria mais aceitável. Agora, a Lois Lane simplesmente chama o Apocalipse com aquele aparelho do pai dela, ele simplesmente aparece lá, rosna um pouco, depois ele se lembra de quem ele era e vai embora. Onde é que o pessoal tava com a cabeça pra fazer uma cena como essa? De qualquer forma, a gente viu que o Lex Luthor aparentemente perdeu, será, o controle do Apocalipse? Será que o Apocalipse não obedece mais aos comandos do Lex Luthor? E isso vai fazer com que ele tenha que pegar o traje semelhante ao do Aço, mas obviamente repleto de kryptonita, porque não tem chance dele conseguir bater de frente com o Superman se ele não tiver kryptonita em cada braço e perna daquela armadura. Só que ainda temos 5 episódios pra tudo acontecer. Eu realmente espero que a série não perca mais 1 minuto dessa história, com enrolação de casamento de quem não interessa, com encheção de linguiça de drama adolescente, porque é a última temporada do Superman Lois. A gente quer ver o Superman em ação, ou até mesmo os filhos do Superman com o Superman em ação. Então é isso, meus queridos, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, se talvez não do episódio, pelo menos do meu vídeo. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários, o que você acha que vai acontecer, se tá bom, se não tá bom, suas teorias e dúvidas, pra nós irmos debatendo juntos, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.